capítulo 47 de Ezequiel. Amém. E o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao lado sul do altar. E então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta extrema que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo, e mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava no joelho, mediu mais 500 metros, e levou-me pelas águas que batiam na cintura, mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? E levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Amém? O próximo texto está em Gênesis 39. Gênesis capítulo 39, diz assim: José havia sido levado para Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas o que tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou o cuidado de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto na casa como no campo. Assim deixou ele os cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha-se e deita comigo. Levante sua Bíblia, repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Pessoal, ontem no culto, no qual o amado presbítero Isaías pregou, ele falou sobre aquele raminho que estava disperso aqui, aquele raminho mimado, que estava ligado ali. Ele tinha genética, ele tinha descendência, ele tinha propósitos. E eu quero continuar falando desse raminho, esse raminho que foi tirado da árvore, e ele está até colado aqui em cima. Eu vou até tirar aqui, porque isso vai ser profético. E o raminho está aqui. Ele pertencia a essa árvore, mas ele foi cortado. Para quê? Para que o raminho pudesse dele nascer uma nova árvore. E eu vou deixar aqui. Para esse broto crescer, igreja, ele precisa ser plantado, ser fixado na terra. E esse broto, ele precisa desenvolver raízes. Ele precisa desenvolver raízes para quê, Juninho? Para que essas raízes possam buscar
nutrientes para ele, possa buscar águas. Esse pequeno broto agora que não está mais ligado a essa árvore, a essa oliveira, agora ele tem a função de se desenvolver sozinho. Ele tem a função de se desenvolver, ele tem a função de crescer. Mas escuta uma coisa que eu vou falar para você agora: o crescimento aparente é consequência do crescimento oculto. O crescimento aparente que nós vemos é consequência de um crescimento em oculto. O sucesso desse broto crescer e se tornar uma árvore depende do sucesso das raízes dele que está em oculto. Esse broto ele só conseguirá se tornar uma linda árvore, gerar azeitona, para que da azeitona possa vir os azeites que a gente comer. Esse broto ele pode se tornar uma linda árvore de folhas verdinhas, agradáveis aos olhos de todos, se a raiz for bem sucedida no seu propósito. E qual que é o propósito dessa raiz, Juninho? Conseguir encontrar profundidade suficiente para que esse broto possa se tornar uma árvore. Mas o que isso quer dizer, Juninho? Que o sucesso do seu chamado, aquilo que todos vão ver, depende do seu sucesso em oculto. Depende do sucesso que você está tendo em oculto. Depende da profundidade que você está tendo em oculto. As pessoas anseiam ser usadas por Deus. As pessoas anseiam: Deus me usa, Pai, age em mim conforme o teu querer. Que da minha boca possam sair palavras que curam. Que quando eu orar, Senhor, as pessoas possam ser curadas, transformadas. Que o Senhor me leva a pregar. Eu quero ter experiências com o Senhor. Deus me traz visões. Deus me dá dons. As pessoas em todo momento estão buscando experiências sobrenaturais, mas muitas se frustram. Mas por que, Juninho, que muitas pessoas se frustram ao buscar essas coisas sobrenaturais? Porque elas não estão buscando primeiro no oculto. Elas não estão buscando primeiro no oculto. E é no oculto que tudo acontece, pessoal. Tudo acontece no oculto. As coisas que são visíveis são uma consequência do oculto. Mas como assim, Juninho? Jacó, quando ele fugiu da sua terra, Berseba, ele foi em sentido a Harã. Mas no meio do caminho, Jacó cansou e resolveu tirar um cochilo. Jacó, tendo deitado e dormido, ele teve uma visão, ele teve um sonho. Ele viu uma grande escada, e anjos subiam e desciam daquela escada, e o Senhor estava sobre o topo dela. Juninho, que experiência maravilhosa. Sim, Jacó estava sozinho. Ele estava na intimidade, não havia ninguém ali. Uma experiência que ele teve com Deus sozinho. E te digo mais, naquela experiência, ele recebeu chamados, ele recebeu propósitos, ele recebeu promessas. Tudo começa no oculto. Você precisa entender isso. Moisés, quando pastoreava suas ovelhas, uma foi dispersa e ele começou a chegar perto de um monte, até que Moisés ouviu uma voz dizendo: Moisés, Moisés. E na hora que ele olhou, uma sarça ardia, mas não se queimava. A sarça não se queimava. Que experiência maravilhosa. E Deus disse: tira as sandálias dos seus pés, porque a terra em que tu está é terra santa. E sabe o que aconteceu? Ali Moisés recebeu o seu chamado. Ali Moisés recebeu o seu propósito. Ali Moisés recebeu as suas promessas. Mas Juninho, tinha alguém perto? Não, primeiro ele estava em oculto. Não havia ninguém perto. Ei, agora eu quero falar da história de um menininho, de um jovem como muitos aqui. Ele estava deitado na sua cama, e certa vez ele ouviu: Samuel, o Senhor está chamando muitos aqui. O Senhor está te chamando pelo nome. Eu posso sentir a presença de Deus. Ei, Samuel inocente, ainda era um menino, chegou até o profeta Eli e falou: Senhor,
Me chamastes? Ele falou, não, Samuel, vai, volta para sua cama. Volta para sua cama. Samuel, sem entender nada, voltou para o seu aposento. E ele ouviu de novo, Samuel, Samuel. O Senhor insiste no seu chamado, jovem. O Senhor insiste no seu chamado, igreja. Ele não te chama só mais uma vez, não. Se você ainda tiver dúvida, Ele vai lá e confirma. Oh, ralacaias. Oh, Samuel de novo foi ao profeta Eli, ao sacerdote Eli, e disse, me chamaste, Senhor? O Eli já começou a ficar desconfiado, falou, o que esse menino está arrumando? Não, vai deitar, vai deitar. E Samuel mais uma vez ouviu, Samuel. E o profeta Eli, na hora que ele foi falar com Samuel, ele falou, ó, na hora que essa voz chamar, você diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Oh, labacaias. Ei, você tem que entender, na hora que Samuel foi, o Senhor chamou de novo, e ele disse, Samuel, Samuel, e Samuel falou, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Quantos aqui podem dizer nessa noite, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ali ele recebeu chamados, e ali ele recebeu propósitos, e ali começou o seu ministério. Ele estava com alguém? Não, ele estava no oculto, estava no seu aposento. Por isso que eu estou te falando, tudo começa no seu aposento. Ei, tudo acontece ali escondidinho com Deus. Para que essa planta possa ficar bonita, crescer para cima, ela tem que crescer para baixo, ela tem que ter raiz, ela tem que ter algo escondidinho que a sustente. Oh, glória! O ser humano, ele está acostumado a olhar para as coisas que são aparentes, mas o próprio Deus ensinou o próprio Samuel, Samuel, não te atentes à aparência, porque o Senhor não vê como o homem, Ele sonda o coração. O Senhor não está preocupado com as coisas que estão à vista, mas o Senhor está preocupado com as coisas que estão em oculto. O Senhor, sabe o que isso fala, jovem? Sabe do que isso fala, igreja? Fala de intimidade. De intimidade. Nós lemos um texto na Bíblia, Ezequiel 47, onde diz que, em uma visão, em uma revelação, Ezequiel estava acompanhando um homem, e esse homem, ele tinha uma corda de medir, e Ezequiel foi levado por esse homem a medir a direção das águas que saíam por baixo do templo. E Ezequiel foi com ele, e tendo andado 1000 côvados, Juninho, o que é 1000 côvados? Aproximadamente 500 metros, cada côvado tem ali meio metro aproximadamente. Tendo andado 500 metros, as águas ainda, quando ele mediu, ainda estava batendo no tornozelo. Escuta, pessoal, tendo andado mais 1000 côvados, mais 500 metros, as águas ainda estavam no joelho. Num rio normal, no mar isso seria impossível, mas quem aqui que está falando de coisas possíveis? Quem aqui está falando de coisas possíveis? E tendo andado mais 1000 côvados, ali mais 500 metros, até agora já tinha sido 1500, ele chegou numa profundeza das águas, que as águas batiam a linha da cintura. E tendo andado mais 500 metros, Ezequiel disse, chegamos numa profundidade tal, que não dá para ir andando, só dá para atravessar a nado. O presbítero Isaías, quando estava aqui, o Espírito Santo inspirou para dizer, rios fluem daqui, rios estão fluindo daqui hoje. Ele nem sabia o que eu ia pregar, é porque o Senhor confirma, rios fluem daqui. E Ezequiel chegou numa tal profundeza, que não conseguia passar andando. Mas Juninho, o que Deus quer para mim? O que isso significa? Jesus quer que você alcance hoje as águas profundas. Jesus quer que você alcance a profundeza, que você saia dessa superfície, que você saia dessas coisas supérfluas, que você alcance as profundezas dele. O ser humano, ele vem para a igreja, depois ele volta para casa e dorme, e
já quer acordar submerso espiritualmente nas águas de Deus. Ele já quer acordar sem andar nada, sem ter caminhada nenhuma com Jesus. Ele já quer acordar nas profundezas das águas. Ele já quer acordar lá onde que as águas são mais profundas. Ele já quer acordar ali. Mas você tem que entender que não é o rio que vai te transbordar. Não é o rio que vai vir em forma de avalanche, que vai vir em forma de tsunami e vai te pegar. É você que tem que tomar a decisão de entrar no rio. É você que tem que tomar a decisão de entrar no rio. Em cada medição, a Bíblia diz que as águas iam subindo pouco a pouco. Em 500 metros elas estavam no tornozelo, em mais 500 metros no joelho, em mais 500 metros a linha da cintura. Juninho, Ezequiel podia parar ali, ele podia parar ali. Ele falou: não gosto de água, eu não quero ir mais fundo, eu tenho medo. Ele podia parar na hora que as águas estavam apenas no tornozelo, mas seus pés ainda estavam no chão, e ele disse: não, eu posso andar mais um pouco. E ele podia parar na hora que as águas estavam no joelho, mas ele resolveu: não, ainda estou com o pé no chão, eu ainda consigo andar mais um pouco. Ei, ele foi mais adiante na hora que estava na linha da cintura, e ele falou: não, ainda dá para ir mais um pouco. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto você ainda está com o pé na superfície, você ainda tem controle da sua vida, você ainda dá direção para a sua vida, você ainda consegue ir para a direita e para a esquerda, você ainda consegue voltar. Mas na hora que você atinge as profundezas do rio, é o rio que te leva, são as muitas águas que te levam. Já não é você mais que tem controle sobre para onde você vai, não é mais você que tem controle sobre o que você vai fazer. Por quê? Porque é o rio, você já não está com os pés no chão, você já não tem a segurança em si mesmo, você já não tem. Ainda não era hora de parar, ele tinha que continuar andando. A profundidade, ela não é determinada por Deus. Meu filho vai até essa profundidade. Não, a profundidade é determinada por nós. A profundidade é determinada pela nossa resposta a Cristo. Você só vai mais fundo quando você começar a responder a Cristo. Não é a profundidade que vem até nós, mas nós que temos que seguir as profundidades. E como que faz isso, Juninho? Dando respostas para Cristo diariamente. E qual que é a resposta? Que eu quero entrar cada dia mais, Senhor, que eu quero ir cada dia mais fundo, que eu quero ir cada dia mais fundo e mais adiante. Essa é a resposta. Senhor, eu não quero ter a segurança de ter os meus pés no chão, mas eu quero navegar, mas eu quero me afogar nos teus rios, eu quero mergulhar, transbordar e boiar nas tuas muitas águas. São as muitas águas. E como que você faz isso? Dando uma resposta a Cristo. Juninho, para alcançar as profundidades de Deus é uma coisa rápida? Não. Ezequiel falou ali de pelo menos 2 quilômetros água dentro. O que isso quer dizer? Que você vai ter que ter perseverança, que você vai ter que ter determinação, que você vai ter que ter um alvo, que não vai ser nos primeiros 500 metros da tua jornada, jovem, que você vai alcançar as profundezas de Deus, que não vai ser nos 1000 metros, mas é uma jornada constante, que exige de nós perseverança, que exige de nós determinação. É uma meta para ser alcançada. Você só vai viver a excelência do seu chamado. Você só vai viver tudo aquilo que Deus tem para você quando as suas raízes forem tão profundas que sustentem a grandeza que Deus tem para você.
Você só vai alcançar e viver o seu chamado com excelência quando as suas raízes forem tão profundas que sustentem o seu crescimento. Queria falar com você sobre a vida de José, que é o nosso tema, né? Ele é o nosso personagem temático. Muitos de nós já lemos várias vezes a história de José, mas eu quero contar para você, com uma licença poética, é claro, a história de José, para você enxergar de uma outra forma. Eu quero que você imagine José em sua infância, quando ele ainda era um menininho. Eu vejo José ali correndo no meio das tendas, eu vejo ali José correndo entre as pessoas, fazendo coisas de criança, artes de criança, irritando os irmãos, indo na cozinha, roubar os doces, as guloseimas que tinha lá. Aí eu posso até ver Bila falando ali para outra serva: nossa, esse José não tem jeito. Eu vejo um menino muito apegado ao pai, um menino que chegava ali no meio do acampamento, falava bom dia para todo mundo: bom dia, pessoal. Eu vejo ali naquela casa, uma casa muito alegre, uma família de muitos irmãos. As pessoas ali estavam todas unidas. Eu vejo as pessoas chegando à noite e fazendo uma fogueira. E o velho Jacó se reunia com toda a sua família para contar a história da sua vida, a história das suas promessas, a história das experiências que ele teve com Deus. E todos ficavam ali olhando para as estrelas e contando, porque aquilo ali eram as promessas. Eu vejo uma família muito linda, muito unida. Mas à medida que José foi crescendo, seus irmãos notaram que o pai dele tinha um tratamento um pouco quanto diferente. No começo, quando José era criança, talvez eles não achassem ruim, falar: é um dos caçulas, é filho da velhice do meu pai, então ele deve ter esse amor. Mas à medida que José foi crescendo, os irmãos começaram a ficar incomodados com o tratamento que Jacó tinha com José. Eles começaram a ficar incomodados. José ganhava mais presente que todo mundo, José ganhava mais presente que os irmãos, e os irmãos começaram a ficar enciumados. Então José foi e se tornou moço, e numa certa noite José teve sonhos esses dados pelo próprio Deus. E eu imagino José acordando ali pela manhã, falar: nossa, essa noite eu sonhei. Ele contou os sonhos. Para que ele contou os sonhos? Os irmãos que já estavam irritados ficaram mais ainda por causa dos sonhos de José. A intenção dele era boa. Eu entendo José tagarelando ali no meio do acampamento, porque a boca fala que está cheio o coração. A boca fala que está cheio o coração, e o coração de José estava cheio dos sonhos de Deus. E o coração de José estava dilatado pelaquela visão, por aquele sonho que ele teve. Mas aquilo incomodou os seus irmãos. Deus deu sonhos para José, Deus deu um legado, deu propósitos para José, assim como que está dando muito para vocês essa noite. Muitos aqui estão ganhando sonhos, propósitos de Deus. Deus está falando no coração, Deus vai dar visões, Deus vai confirmar. Ei, mas você tem que entender que após ganhar os sonhos, quando Deus dá uns sonhos para a pessoa, Deus não fica somente nos sonhos, Deus não fica somente no chamado, Deus também te prepara para esse sonho, Deus também te prepara para esse chamado. Então chegou aos 17 anos, e Deus falou: é tempo de preparar o meu servo, é tempo de preparar o meu filho para as coisas que eu tenho para ele. E começou o tempo de Deus preparar José. Você tem que entender que você só vai viver tudo aquilo que Deus tem para você quando as suas raízes forem profundas o suficiente para sustentar o seu crescimento. Deus não sonha em você ser um brotinho, não. Deus não sonha em você ser um brotinho, não. Deus sonha em que você seja uma linda árvore. Deus sonha em que você produza frutos. Deus sonha em que você seja grande, que os seus frutos sejam doces, que as suas folhas sejam bonitas.
Mas isso exige profundidade. Isso exige profundidade. Certo dia, Jacó chegou para José e falou: vai à procura de seus irmãos, há muitos dias não os vejo. E José, sempre em prontidão, foi em busca dos seus irmãos. E ele chegou com a túnica que tinha ganhado do seu pai, uma túnica toda colorida. Isaías falou sobre ela ontem, uma túnica linda. E quando seus irmãos o viram de longe, já rangeram os dentes de ciúmes por José. Já rangeram os dentes de ciúme de José. E na hora que José chegou perto deles, eles pegaram José e jogaram numa cova. Você tem que entender que muitas pessoas vão passar pela sua vida. Muitas pessoas vão tentar às vezes te fazer o mal, mas todas elas estão cooperando para o propósito que Deus tem na sua vida. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Talvez estão fazendo maldade para você, talvez te traíram, talvez te jogaram lá no fundo, mas creia, Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Deus usa. Aquele jovem sonhador José agora estava ali, chorando, machucado. Aquele menino alegre que corria pelo acampamento, cheio de sonhos, agora era só mais um jogado ali no buraco. Um menino machucado, triste, se sentindo traído. Clamando para os irmãos: me tira daqui, me tira daqui. Mas os irmãos não estavam nem aí. E talvez ele clamasse ao Deus de seus pais, falar: Deus, me ajuda, Pai, me ajuda a sair dessa. Mas parece que até o próprio Deus havia se calado para José. Parece que até o próprio Deus tinha se calado para José. Parecia que até o próprio Deus, aquele que deu sonhos a ele, estava distante. Parecia estar distante. Eu não sei se você já sentiu isso, mas você já se sentiu assim? Você já sentiu que Deus se calou para você alguma vez? Você já sentiu épocas na sua vida, períodos da sua vida que parece que Deus não está perto? Eu imagino que lá naquele poço José estava sentindo assim: Deus calou para mim, Deus está longe, os meus irmãos me traíram, eu não tenho ninguém. Mas Juninho, mas por que Deus faz isso? Mas por que Deus se cala às vezes para nós? Para que as suas raízes cresçam, jovem, para que você se torne forte, para que você possa se aprofundar, para que você possa ir adiante, para que você possa se tornar uma pessoa mais sólida. Porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, quando nós sentimos a sua presença. É muito fácil adorar a Deus quando nós temos sensações, quando nós somos movidos por emoção, quando tudo vai bem, quando Ele prove comida, amigos, família, saúde. Mas o que você faz quando o Senhor parece distante? Uma pessoa com raízes profundas louva a Deus apesar da dor. Uma pessoa com raízes profundas confia em Deus apesar das adversidades. Uma pessoa com raízes profundas adora a Deus mesmo quando tudo não vai bem. E era isso que Deus estava tratando na vida de José. Queria que ele se tornasse uma pessoa de raízes profundas, mesmo em meio ao sofrimento. Vai ter períodos na sua vida que Deus vai permitir, e vai permitir que você se sinta distante, vai permitir que você não sinta a presença dEle com frequência. Você vai parecer em certos momentos que Deus não fala mais com você. Mas por que, Juninho? Isso é para que você amadureça, para que você não seja uma pessoa baseada em emoções, em sensações, mas que seja uma pessoa baseada,
uma pessoa baseada na confiança do Senhor, seja uma pessoa que confia em Deus. É um teste de fé em que todos nós devemos enfrentar em algum momento. O erro mais comum do cristão é buscar somente as sensações, é buscar somente as coisas emocionais, sendo que eles tinham que buscar o próprio Deus. Experiências não gera profundidade com Deus, mas profundidade com Deus gera experiências. A profundidade é necessária, e Deus estava criando ali naquele momento profundidade em José. Quando você é um novo cristão, muitas vezes Deus permite você ouvir a voz dele com frequência. Todo culto que você vem, parece que Deus fala com você. Todo culto que você vem, parece que uma pessoa é usada por Deus para falar com você. Você sente uma presença, você sente aquela chama do primeiro amor. É normal, Deus faz isso para que você saiba que Ele exista, para que você saiba que Ele é Deus na sua vida. Mas à medida que você vai crescendo, Deus vai te emancipando dessas sensações, para que você cresça nele, para que você deixe de confiar, para que você pare de confiar nas sensações, para que você pare de confiar nas emoções, e comece a confiar nele como um todo. E é assim que Deus age para nos fazer crescer. Juninho, mas Deus não quer que eu sinta a presença dele? Sim, Ele quer que você sinta a presença dele, mas Ele quer que você confie nele acima de tudo. É como um relacionamento baseado só em emoções, ele é supérfluo, ele não tem duração. Um relacionamento baseado só na paixão, naquela paixonite aguda do começo, ele vai até um certo momento, mas depois o amor, a profundidade, os relacionamentos não se amadurecerem, aquele relacionamento não vai para frente. E com Deus é a mesma coisa. Ele não está à procura de um povo que busca somente sensações e experiências, mas Ele está à procura de pessoas que queiram profundidade com Ele, pessoas que queiram ir para o secreto, pessoas que queiram andar 500 e mais 500 e mais 500, até alcançar as profundidades. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, verdadeiros. Naquela cova, José podia olhar somente para uma direção e ter esperança. Ele podia olhar somente para o céu. E ali Deus estava ensinando mais uma lição para José, a olhar somente para o alto. E Deus está te ensinando e quer te ensinar essa noite a olhar para o alto. Mas por que, Juninho? Porque Ele quer que você pare de pensar nas coisas da terra. Em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 13, conta uma história de uma mulher que há 18 anos, ela jazia pelo um espírito de enfermidade, onde deixava ela numa situação assim, ela não conseguia erguer. Os espíritos malignos tinham aprisionado de modo que ela ficava só assim, olhando para as coisas de baixo, olhando, ela só andava assim. E quando Jesus, num sábado, chegou na sinagoga, Jesus a curou, para que ela pudesse voltar a ficar ereta novamente, voltar a ficar reta novamente, para que ela pudesse olhar para os céus. O que isso significa? Que Jesus quer te curar, para você parar de olhar para as coisas terrenas, para que você comece a olhar para as coisas lá de cima. E aquela mulher foi curada. E os fariseus e o príncipe da sinagoga disseram, mas não é possível, não pode curar no sábado, você não conhece a lei? Aquela mulher, ela havia sido curada, mas aqueles fariseus, eles ainda estavam aprisionados na mesma enfermidade, eles espiritualmente estavam assim. Sabe o que isso significa? Religiosidade. Eles estavam presos à religiosidade. A religiosidade te tira das profundidades de Deus.
Você não pode ser um ser religioso. A religiosidade, ela olha somente para o homem, somente para as coisas terrenas. Ela coloca o homem no pedestal, mas a profundidade de Deus te faz enxergar adiante, te faz enxergar mais fundo, te faz enxergar as coisas do céu. Quem olha para o céu não é influenciado pelas coisas aqui da terra. Mas quem olha aqui para a terra, não é influenciado pelas coisas lá do céu. E qual que é o propósito? O propósito de Deus é te fazer olhar para o céu, para que você comece a pensar menos nas coisas da terra. Esse é o propósito, esse é o querer de Deus. E mesmo então, quando tudo parecia, mesmo quando Deus parecia distante, mesmo quando Deus parecia estar em silêncio, Deus estava com José, Deus estava ensinando José. E eu volto a repetir, você só vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, quando as suas raízes forem tão profundas, que sustentem a grandiosidade das coisas que Deus tem para você. Os irmãos de José então vendem por 20 moedas de prata, e José é levado para o Egito por ismaelitas, na qual, chegando lá, eles encontram um chefe da guarda, muito famoso, chamado Potifar. Potifar deve ter chegado e falado: abra a boca, deixa eu ver os seus dentes. José era um cara formoso, um menino forte, bem cuidado, tinha dentes bons. É claro de se pensar que o chefe da guarda do faraó ia se interessar por aquele menino. Era um menino forte, com saúde. E eles olhavam os escravos naquela época como se olha um animal. Aquele sonhador que tinha tudo, era o mais mimado do pai, agora estava sendo olhado, tratado como um animal. São os processos, são os períodos. Você tem que entender que agora José estava num lugar totalmente desconhecido. Ele estava num lugar que não era a sua cultura. E agora ele começou a ter relacionamento ali, começou a conviver com os soldados, né? Porque Potifar era o chefe da guarda, então acredito que na casa de Potifar ia muitos soldados. Ele começou a conviver com os mercadores. Potifar devia mandar José ir comprar as coisas. Ele tinha que conviver com aquela geração, ele tinha que conviver com aquele público. Mas era muito engraçado, eu fico pensando em José quando ele chegou no Egito, porque ele pensou assim: meu pai me ensinou que eu devo amar somente a um Deus invisível. Mas quando José chegou lá, tinha vários deuses, de barro, de madeira, de metal. Ei, meu pai me ensinou que eu devo ser santo. Mas na hora que ele chegou naquela terra, as pessoas eram depravadas, eram pessoas traidoras, cheias de luxúria, cheias de raiva e de vingança. Oh, meu pai me ensinou que eu devia ser puro e me guardar para uma mulher e casar, mas na hora que ele chegou, as pessoas estavam acostumadas a ficar umas com as outras. As pessoas se relacionavam sem compromisso uma com as outras, sem visar o casamento. Era uma cultura totalmente diferente da sua. José, em certo momento, ele podia falar: eu estou aqui longe do meu pai, longe dos meus parentes, eu não tenho o que temer. Eu vou viver nesse mundão. Eu vou viver nesse mundão e ser agradável aos olhos. Mas José não fez, mas sabe por que ele não fez? Porque lá naquele poço ele foi ensinado a olhar para cima. Ele foi ensinado a olhar para as coisas do alto. E quem olha para as coisas do alto não é influenciado pelas coisas da terra. Quem olha para o alto não é influenciado pelas coisas da terra. Então mesmo em meio àquela cultura que não era sua, José não foi moldado conforme aquela cultura. Ele foi diferente. E isso fala também de profundidade. A santidade fala de profundidade. Ser santo exige profundidade. Ser santo enquanto estamos aqui na conferência, enquanto estamos no culto, enquanto seus pastores e líderes estão perto, é muito fácil.
É fácil ser santo enquanto estamos aqui na igreja. É fácil louvar, é fácil adorar. Mas o que acontece? Mas como é ser santo lá fora? Mas como é ser santo lá no mundo? Você só vai conseguir andar mais 500 metros em direção às profundezas quando você não deixar o mundo entrar em você. José, ele estava no Egito, mas ele não deixou que o Egito entrasse em seu coração. José estava no mundo, mas ele não deixou que o mundo entrasse em seu coração. Toda vez que você escolhe fazer o bem, ao invés de pecar, você se torna mais parecido com Cristo. Toda vez que você escolhe ser santo, ao invés de pecar, você se torna mais semelhante a Jesus. Você se torna mais semelhante a Jesus. Ah, Juninho, mas esse negócio de ser tentado e cair em pecado é muito difícil. Eu queria não ser tentado, para não pecar. Ah, como eu queria. Mas deixa eu te falar uma coisa essa noite. Toda vez que você for tentado, considere isso um elogio. Sabe por quê? Por quê, Juninho? Porque Satanás não tenta as pessoas que já fazem a sua vontade. O diabo já não tenta as pessoas que já estão em pecado. As pessoas que já são suas, ele só tenta as pessoas que estão ali em santidade. As pessoas que estão ali na fenda da rocha com Deus. As pessoas que estão procurando profundidade. Considere ser elogiado. No instante que você se torna filho de Deus, o diabo ele assina um contrato como um matador, como um assassino de aluguel, falando que vai tentar atrapalhar a sua vida, tentar tramar contra a sua vida, porque ele te odeia no instante que você passa a ser filho de Deus. Ele começa a te odiar, e tanto que isso é bom, que odeie mesmo, porque eu não vou fazer parte dessa bagunça, eu não vou fazer parte desse mundo. Nós vamos ser um povo santo, nós vamos ser um povo que busca a Deus, um povo que encontra a Deus, um povo profundo. Lutero afirmava: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles criem ninhos sobre a nossa cabeça. O que isso quer dizer, Juninho? Que você não pode impedir de ser tentado, mas você pode agir contrário a essas tentações. Você pode agir de maneira distinta, de maneira diferente. Você pode ser santo em meio a essas tentações. Cada vez que você derrota uma tentação, você anda mais um côvado, em rumo às direção, em rumo às profundidades. Aquele período onde que parecia que Deus havia se calado para José, aquele período onde que parecia que Deus estava distante, ao chegar no Egito acabou. Agora tudo que José fazia, ele via a Deus. Tudo que José fazia, ele via a presença de Deus e a mão de Deus ali. E ao começar a trabalhar para Potifar, tudo que José fazia, Deus abençoava e prosperava. José ia cuidar dos animais, e os animais eram os mais bem cuidados da região, eram os mais gordos, eram os mais nutridos. José ia cuidar da horta de Potifar, e a horta florescia, as folhas eram mais verdes, as flores mais coloridas, os frutos mais gostosos. Tudo que José punha a mão prosperava. Quando José ia para a cozinha, eu imagino que até a comida que José fazia era melhor, até a comida que José preparava era mais gostosa, porque tudo que ele fazia, Deus prosperava. Lá no poço, onde que ele estava traído, se sentindo traído, distante de tudo, distante de Deus, agora já tinha acabado. José estava num novo período da vida dele, onde que ele sentia a presença de Deus constantemente, onde que tudo que ele punha a mão florescia, prosperava. E Potifar, ele vendo aquilo, vendo que Deus estava com José, colocou ele como uma espécie de gerente de tudo que era dele. Potifar colocou José, e a Bíblia diz que a casa de Potifar
e o campo de Potifar foram abençoados. Talvez os passarinhos cantavam sobre aquele lugar, talvez a alegria era ali frequente. E mesmo longe de casa, longe da sua família, José voltou a sorrir novamente. Aquele que foi traído, aquele que foi deixado pelos irmãos, agora ele voltara a sorrir. Já tinha um pouquinho mais de alegria. Parece que o sofrimento já não era tanto mais. Ele já se tornou um homem próspero. Era um homem bem falado na região. Já era um gerente de Potifar. Talvez as pessoas do Egito começaram a amar José, a gostar dele. Talvez ele fosse um cara gentil, uma pessoa que estava disposta a ajudar todo mundo. E a alegria voltou a ficar frequente naquela casa. E José voltou a sorrir. Talvez para José aquilo que ele tinha conquistado até ali já era suficiente. Já tinha passado o sofrimento. E talvez nós, na situação que José se encontrava agora, também já era o suficiente. Eu já estou bem financeiramente, eu já tenho a minha casa, eu já sou bem visto aqui na sociedade. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não sonha com as águas até na cintura não. Deus sonha com você submerso. Não é suficiente. O lugar que você está hoje ainda não é o seu lugar. A profundidade que você está hoje ainda não é a profundidade que Deus quer. As raízes ainda não estão profundas o suficiente para sustentar toda a glória, toda a honra que Deus tem reservado para você, o propósito esplêndido, um chamado maravilhoso. Talvez José estivesse ali se acomodado com tudo que conquistou, e talvez nós na mesma situação nos acostumasse também e nos acomodasse. Mas sabe o que acontece quando Deus vê um potencial maravilhoso, grande em você, e você começa a se acomodar? Ele começa a agitar as coisas novamente. Ele começa a agitar as coisas novamente. Talvez ali José pudesse pensar, já é o meu final feliz. Mas Deus fala, não, eu sonho mais. Assim como os meus pensamentos são mais elevados que os seus, assim eu sonho mais. Eu sonho mais para você. José não enxergava ainda o que Deus tinha para ele. Até que um dia a sirigaita da mulher do Potifar, quando tudo estava tranquilo, começou a dar em cima de José. E ele começou a dar em cima de José, mas José ele já era um matador de tentações. Ele já era um matador de tentações. José já tinha passado pelo poço. Ele já foi lá no fundo, ele não ia cair, ele já tinha sido acostumado a olhar para o céu. E quanto mais ele ignorava aquela mulher, mais ela ficava louca por causa de José. Quanto mais ele falava não, mais ela queria. Até que um dia ele chegou e a casa estava só, e aquela mulher não aguentou e agarrou José. E sabe o que ele fez? Ele fez o que eu e você devemos fazer quando se trata de tentação. Em 2 Timóteo 2,22 diz: Timóteo, fuja das paixões da mocidade, fuja. É engraçado que a Bíblia diz assim em Tiago, que quando é a respeito do diabo nós devemos resistir, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata de tentações, a Bíblia diz que nós devemos fugir. E foi o que José fez, ele fugiu. Mas aquela mulher, na raiva, ela tramou contra José. E tudo aquilo agora que José tinha conquistado, tudo aquilo agora que José tinha trabalhado e Deus tinha prosperado, agora parece que tinha virado de cabeça para baixo. Num dia ele era um homem bem visto, no outro ele era aquele cara que assediou a mulher do capitão da guarda. As coisas pareciam estar tão ruim. Juninho, mas você não disse que a presença de Deus estava com José e tudo que ele fazia prosperava? Sim, na nossa vida também às vezes acontece isso. Você vai ver a mão de Deus em tudo que você faz, mas de repente você chega num dia e as coisas começam a dar errados. Mas por que isso acontece, Juninho? Para que você não se acomode na situação que você está hoje.
porque Deus tem mais, Deus quer te levar adiante. Você não pode se acomodar. E Deus, quando Ele vê que você está se acomodando, Ele começa a agitar as coisas novamente. Ele começa a agitar as coisas novamente. Quando essas coisas acontecerem, talvez você diga, eu não compreendo, eu não entendo. Você não precisa compreender, jovem. Você não precisa compreender, igreja. Você só precisa confiar. É a única coisa que basta. É a única coisa que temos para fazer. Você só precisa confiar. Deus muitas vezes nos sacode para nos tirar do comodismo. Deus muitas vezes nos sacode para nós irmos adiante dessa água que está na cintura. Deus muitas vezes tira a sua casa, mas a intenção dele é te levar para um palácio. E é assim que Deus age. Deus espera de nós profundidade. E eu repito novamente, você só vai crescer, o seu chamado só vai se cumprir na excelência, quando as suas raízes forem profundas o suficiente para sustentar o seu crescimento. Para sustentar o seu crescimento. Ande mais. É dia, é noite de dar uma resposta a Cristo. Fala, Jesus, eu quero mais. Jesus, não está bom aqui, essas águas só no tornozelo, eu quero ir para um lugar que eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu quero ir para um lugar que os teus rios me levem. Que eu alcance as profundidades. Eu quero ir para esse lugar, Jesus, porque eu quero viver coisas maravilhosas com o Senhor. Eu quero viver experiências. E a profundidade gera experiências. E a profundidade gera experiências. Eu não sei, igreja, como que você está hoje. Qual que é o nível de profundidade que você tem se encontrado com Deus. Eu não sei se você já recebeu do Senhor o seu chamado. Eu não sei se a sua vida hoje está como a vida de José. Talvez te jogaram num poço. Ou você está na fase onde está dando tudo certo. Só não se acomode. Busque mais o Senhor.